aqui. Já, não sei se já começou. Está entrando. Estamos lá na página já ao vivo e a cores, sabendo que como está marcado aí para as 16 horas, a gente vai só esperar um pouquinho para as pessoas começarem a chegar e assistir, avisando aqui também nos nossos WhatsApp, que já estamos no ar. O pessoal já começando a entrar aí. Faltam uns minutinhos. Enquanto isso, o Alexandre vai tomando aquele chimarrão. Chimarrão gostoso. Eita. Individual. Tá muito frio aí embaixo? Tá frio hoje. Aqui para mim não, tá gostoso. Sim. Aqui Gisele, tá frio. Você tá em Porto Alegre? Aham. Hoje eu moro em Nova Santa Rita. Ah, bacana. Acho que eu não conheço. É perto de Gramado, né, ou não? Não, Nova Santa Rita é bem na Tabaí. Eu não sei se eu já tive, mas eu sou do Sul, sou de Porto Alegre. Ah, que legal. E hoje milita em Sampa. Hoje eu estou em Sampa. Aqui desde finalzinho de 98, início de 99, mais ou menos. Nossa. Já é uma vida, já é uma vida. Eu não era guia ainda. Vocês são novinhos. Tem 21. Melhor 21 anos de guia, né? Já? A Gisele tem 21 anos de guia já, gente? 21 anos de guia. Você estava falando da Sueli, né, que foi presidente aí. Faz muito tempo. Ela era uma mãe para mim. Era. Então, desculpa, até me emocionei, porque ela era uma mãe mesmo para mim. Conheci. E ela faleceu, deu a casualidade dela ser enterrada bem no dia do guia, né? Ah, é? Dia 10 de maio foi Legal. Quando a gente enterrou ela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu enterrei a minha mãe no dia 10 de maio. Meu Deus, gente. Há 21 anos atrás. Nossa. 21, tá vendo? Quando você começou. Eu encontrei ela e eu fiz todo o procedimento junto com a irmã dela para enterrar ela. Então temos algo em comum. É. Mas é isso. Já faltam 2 minutos, a gente já tem o pessoal aí nos assistindo. Já tem gente, Arnaldo? Oi? Já tem gente entrando? Já tem o pessoal entrando aqui, que eu avisei aqui num grupo que a gente já estava no ar. Já temos aí umas 27, quase 30 pessoas aí assistindo. Bacana. Já tem a sua Amanda Mandita aí de São Paulo também assistindo. Ah, que legal, Amanda. Que bom que você está aqui. Ela está aí também, está te ligado para saber que ela falou assim, o Lúcio está meio preocupado se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir. Eu também estava preocupada. Nós temos novidades boas, gente. Na verdade, essa ferramenta aqui a gente está testando pela primeira vez, porque ela dá condições de fazer um bate-papo desse tipo para muita gente ao mesmo tempo. Então, as pessoas podem assistir. E por isso a gente está fazendo na página da Liguia, porque ela é aberta ao público em geral, e a ideia é sair um pouco da nossa bolha, né? É a gente poder expor para a sociedade tudo que a gente está passando e nossos anseios. Então, quer dizer, não ficar muito fechado, porque também, senão a gente fica falando só entre a gente e aí não tem muito resultado, né? Bom, 16 horas, vamos dar uma de guia pontual. Vamos oficialmente dar início aí a nossa... Vamos arrancar com o grupo. Exatamente, né? Guia sempre chega antes. Né? É verdade. Bem pode chegar um pouquinho depois. Bom, vou começar aqui só fazendo um rápido resumo e uma rápida apresentação, que eu estava já explicando para outras pessoas, para quem não é do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro
viveu isso ano passado, quando a gente realizou a primeira semana Liguia, que foram as comemorações do Dia Nacional do Guia, que é o dia 10 de maio. No ano passado, o dia 10 caiu numa sexta-feira, de segunda até sexta, em 5 dias, a gente realizou 11 eventos, foi muito bacana, nenhum evento com menos de 50 pessoas participando, e quando eram 50, era o limite máximo de pessoas que poderiam participar daquele momento, e a gente culminou na festa do dia 10, que foi no Teatro Odisseia, aqui no centro do Rio, onde a gente tinha mais de 200 pessoas presentes, e onde foi assinada a ata de fundação oficial da Liguia. Então, é um momento que a gente considera um dos momentos históricos nossos aqui da Liguia no Rio de Janeiro. E esse ano a gente já tinha a ideia de fazer algumas coisas diferentes, mas a gente foi pego aí desprevenido por essa pandemia, e aí a gente tentou se organizar o mais rápido possível para não deixar passar em branco esse momento de novo. E a gente resolveu, vamos fazer a segunda semana, nem que seja da maneira que der para fazer. Então, ontem a gente deu o pontapé inicial, quando eu participei de uma live com o professor Maurício Werner, que era diretor da Rio Tour até bem pouco tempo. Batemos meio que nas lives que ele está realizando, batemos um recorde de audiência lá, foi muito bacana. E hoje, o segundo dia, a gente está aqui com vocês três, em função de todos os contatos que a gente andou fazendo nos últimos dias, semanas, e a ideia é realmente a gente começar a trocar um pouco experiência, informação sobre os guias de outros estados. Eu queria dizer que a gente tinha até uma outra guia, a guia Danusa, da Bahia, que estava convidada, e ontem, quando eu fui confirmar com ela, eu não sabia, mas aí ela veio me dizer que não só estava grávida, como neste momento ela está fazendo a cesariana. Então, assim, Ai, que legal! A cesariana está marcada exatamente no horário que você está marcando a transmissão. Então, uma boa hora para ela. Pois é, já foi. Muita coisa importante acontecendo junto, né? Pois é. Então, senão a gente estaria também com uma baiana aqui, mas o pensamento está todo positivo lá para que ela tenha uma boa hora. Então, a gente está aqui, o pessoal que está assistindo, a gente está aqui com o guia Alexandre, que é um guia lá de Foz do Iguaçu, que há pouco tempo me procurou para saber todas as experiências que a gente estava tendo aqui no... a Gisele caiu, daqui a pouco ela volta. E a gente andou conversando e eu resolvi convidá-lo para poder a gente também saber como é que anda as coisas lá por Foz do Iguaçu, que até comentei que a curiosidade de ter Paraná e Foz do Iguaçu são duas realidades diferentes. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o guia Lúcio, que, apesar de gaúcho, já é paulista, tem atuado muito lá em São Paulo. Através do nosso guia amigo Tiago Coimbra, a gente teve a oportunidade de ser apresentado e a gente poder ajudar de alguma maneira com a experiência que a gente está tendo no Rio para dar um estopim lá nos guias lá de São Paulo. E estava com a gente aqui a Gisele, lá do Rio Grande do Sul, que também tem muita história bacana para contar para a gente. Ela deu uma desaparecida, mas já ela volta. Mas enquanto ela volta, eu já queria abrir contigo, Alexandre, pedindo para você se apresentar, falar um pouco do teu histórico aí de guia em Foz do Iguaçu, para depois a gente continuar, cada um se apresentar, e depois a gente continuar nossa conversa aqui. Bom, então, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo aí. Eu acho que sou o mais novo aí da turma, tenho só 16 anos no turismo. O tempo passa rápido, as rugas estão começando a pegar, a aparecer, e é interessante que as experiências, com o passar do tempo, elas vão surgindo, né? Tudo isso para beneficiar melhor os nossos turistas, ou a gente conhece melhor o caminho das pedras. Não conheço tudo, é lógico, estou aprendendo cada dia mais, cada dia a gente aprende uma coisa nova. E meu trabalho em Foz do Iguaçu, ele começou lá em 2004, quando eu trabalhava numa empresa chamada Macuco Safari. Acredito que boa parte dos guias que já vieram em Foz conhecem. Eu trabalhava com o guiamento lá dentro,
Bem-vinda de novo, Gisele. Trabalhava com guiamento lá dentro do Parque Nacional. Nessa mesma época, eu iniciei o curso de Biologia. Né? Na realidade, naquela época, eu queria muito fazer Direito, mas eu fui um pouco influenciado pela natureza, tudo que eu estava vendo ali, eu era mais novo, e parti para a área das ciências biológicas. Fiquei lá mais ou menos uns 3 anos, saí, fui convidado para trabalhar na Interpub Nacional, na área de turismo. Dentro da Interpub fiz um outro curso superior de gestão pública, o que me ajuda todos os dias. E fiquei ali na área de turismo e nunca saí, nunca parei de trabalhar como guia de turismo, porque sempre nos finais de semana, nas minhas férias, eu atuava como guia. Eu sempre deixei bem claro para meus chefes, eu curto o que eu faço aqui, eu adoro, mas o trabalho de guia eu não posso largar a mão, porque é algo que está dentro do meu coração e eu gosto muito. E meu chefe direto, ele entendia muito bem e deixava, e não tinha nenhum problema quanto a isso. Saí da empresa, falei, né, e pensei comigo, né, vou atuar 100%, ficar como guia, e aquela vontade que eu tinha de fazer Direito, então eu retomei, fiz o curso, concluí, e hoje eu sou um guia, né, que tem uma base biológica, uma base de gestão pública, uma base de direito, de leis, e aqui para a fronteira, ela contribui bastante, ajuda bastante, porque nós temos, assim como você falou, nós temos uma realidade diferente. Nós temos as 3 fronteiras, então o guia de Foz do Iguaçu, ele não guia somente na cidade, como ocorre normalmente aí com vocês, nós guiamos nas 3 fronteiras, e nós temos uma relação de cavalheiros entre os 3 países, entre os guias dos 3 países, e nós temos acordos em que nós podemos guiar lá, e eles podem vir guiar aqui na nossa região, somente em Foz, e não há nenhum problema quanto a isso. E é assim, Foz do Iguaçu, eu digo para todos os turistas, eu digo para todo mundo, Foz do Iguaçu é a melhor cidade do Brasil para se viver. Foz do Iguaçu, nós temos, é uma cidade pequena, uma cidade de 260 mil habitantes, um pouquinho mais, talvez, mas nós temos Cidade del Este, com mais de 300 mil habitantes, nós temos Porto Iguaçu, com mais de 80 mil habitantes, eu posso fazer 3 países num dia só, eu posso tomar café da manhã em Cidade del Este, almoçar em Foz do Iguaçu, jantar em Porto Iguaçu, Argentina, tomar um vinho argentino, comer um queijo argentino, e essa é a peculiaridade que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. Bacana, bacana. Gisele, você voltou, Gisele? Conta para a gente aí um pouco de você, se apresenta, só para a gente saber com quem que a gente está falando. Abre o seu microfone. Deixa eu abrir para você. Tá abrindo. Aí. Vai lá. Não está saindo o seu som, não. Não está saindo o seu som. Alguma coisa aí no teu... Não. Enquanto você vê como é que faz, eu vou pular você e vou para o Lúcio, enquanto você vai testando aí, ver que você consegue resolver. Lúcio, você, gaúcho de Sampa. Boa tarde, Arnaldo, boa tarde a todos. Alexandre e Gisele e ao pessoal que estiver nos escutando. Então, primeiro fazer uma apresentação, aí mais adiante eu conto para vocês como é que está a situação aqui de São Paulo. Eu estou com novidades muito boas para contar para vocês, mas as novidades eu deixo um pouquinho para mais adiante, né? Vamos fazer a apresentação. Vou fazer uma apresentação mais curta. Basicamente, como a gente estava conversando antes, eu sou de Porto Alegre, sou do Sul. Lá eu me formei em Economia. Aí me mudei para São Paulo em 98. Logo depois comecei com turismo. No início, 2000 e pouco, eu fiz o curso de guia de turismo e fiz também o MBA em Marketing aqui em São Paulo. E eu amo fazer esse trabalho, eu faço um trabalho majoritariamente com o meu carro. Claro que a gente pega grupos, mas é majoritariamente com o meu carro, é com gringos. É muito bacana, porque São Paulo é uma cidade muito grande, tem muito o que fazer.
e aqui é a porta principal de quem vem de fora. Então, quando eu estava vendo aí o Alexandre falar, assim, constantemente a gente pega alguém aqui que está indo depois para Foz ou para ir para o Rio, ou está vindo da cidade de vocês para cá. Basicamente isso. Eu amo o que eu faço. Eu estou sentindo muita falta, tanto de trabalho, tanto da entrada do dinheiro, mas de estar na rua, de conversar, de ir no Ibirapuera, de caminhar numa Paulista, de ir no museu, de ver a vista de cima de um prédio, assim, uma coisa que eu faço, que eu gosto tanto de fazer, né? E vocês me entendem porque somos todos guias. Eu acho que basicamente é isso, assim, sem precisar se estender muito. São Paulo é uma cidade que oferece muito, e aqui nós temos guias da cidade, nós temos guias do interior, são 645 municípios. Então, enfim, a gente pode aí, esse assunto se estender, mas basicamente isso. Há mais ou menos 20 e pouquinhos anos, eu estou nessa área e acabei conhecendo muita gente daqui, eu bato papo com todo mundo, pessoas simples, encontro outro guia, converso. Então, muitos dos meus amigos hoje em dia são guias, né? A gente tem vários grupos aqui em São Paulo, a gente se encontra, a gente marca, às vezes, algumas visitas de alguns guias que querem conhecer algum lugar, mesmo que não for um lugar tão turístico, querem conhecer alguma coisa diferente. É isso, gente. Vou deixar um pouco a Gisele falar, que ela voltou. Olha, antes da Gisele falar, eu vou te dizer que, Lúcio, você já mandaram um abraço para vocês, a Francisca Nantes. Manda um outro para ela. E o nosso diretor aqui da Leguia, o Christian Caem, perguntando se você lembra dele. Sim, me lembro. Manda um abração para ele também, por favor. Manda para todos de volta aí. E o Alexandre foi o Ramud que mandou um abraço a ele. A Gisele caiu de novo, está voltando de novo. Vamos ver se ela volta com som. Gisele. Está sem som. Teu som não está funcionando. O pessoal está entrando bastante, Arnaldo. É o som dela, o microfone ela no início estava funcionando e agora parou. Verdade. O pessoal conseguiu entrar bastante na sala aí, Arnaldo? Temos já estamos chegando a 90 e poucos, quase 100. Quase 100 pessoas já nos assistindo. 90 pessoas agora oficialmente. Gisele, vai tentando, porque estava tudo bem e de repente o seu som sumiu. Não sei o que houve. Bom, enquanto a gente não consegue escutar a Gisele, Gisele, dá um jeito nisso. A pergunta é exatamente nesse sentido. Alexandre, qual a situação que vocês aí em Foz do Iguaçu estão enfrentando com relação à representatividade, né? Como é que está isso em Foz do Iguaçu? Na realidade, é que se a sua voz aparecer, a gente interrompe para você. Vai testando aí. Sim. Na realidade, nós estamos bem carentes de representatividade em Foz do Iguaçu, relacionado aos guias de turismo, né? Nós somos atualmente, segundo os dados da Paraná Turismo, nós somos mais de 1.000 guias ativos em Foz do Iguaçu. Atuantes, eu acredito que pelo menos a metade disso sejam de fato atuantes. O sindicato hoje, a gente não sabe muito bem o que ocorreu com o sindicato parece que parou, infelizmente, e agora nós estamos tentando, né, já estamos a passos largos para criar uma espécie de associação, de ONG, para que o guia tenha representatividade. E a gente percebe isso nos grupos de WhatsApp, principalmente, o pessoal meio que batendo cabeça porque não tem um representante legal que possa falar, que possa dar aquela tranquilidade que a gente espera de um líder, né? Entendo. Gisele já consegue, não? Não. Não escutamos ela, não. Alguma Gente, coisa no microfone. Tem um microfone que tem que ver se você consegue permitir que o microfone seja aberto em algum lugar aí. Lúcio, como é que está isso em São Paulo, essa questão da representatividade? Arnaldo, aqui nós temos vários grupinhos. Aqui nós não temos assim uma associação bacana como a de vocês. Então, a gente está se virando como pode. Se você quiser que
que eu já entre no tema do que está acontecendo, de onde a gente chegou, já posso até... Eu quero deixar como se fosse por capítulo. Primeiro, na questão da representatividade mesmo. Questão de entidade, se tem, se não tem, como é que está a situação. Entendi. Nós temos aqui um sindicato, eu não sei te passar muitas informações do sindicato. Nós, no início, quando nós nos juntamos, nós entramos em contato, a gente está aceitando todas as ajudas de grupos, de associações pequenas que queiram nos ajudar. Nós estamos, e não poderemos ser diferentes, sempre muito abertos a qualquer pessoa, entidade, qualquer político que queira nos ajudar. Mas aqui, como é tudo muito grande, como eu comentei, 645 municípios, as pessoas não se conhecem, é um pouco assim também, às vezes, cada um por si, é difícil realmente juntar e conseguir, assim, tudo é muito difícil aqui em São Paulo, mas eu espero que realmente as coisas se caminhem em todos os sentidos, inclusive em representatividade também. E aí, Gisele, mudou o fone? Algo acontece. Algo acontece. Deve ser no teu próprio computador ou celular, não sei se você está no celular ou no computador, para poder ver se você consegue permitir o acesso ao microfone. Aproveitar, então, enquanto a gente já passa para outro tema, o Lúcio tá bem cotado aqui, hein? Viviane Geller. Além de ser um guia, é muito fotogênico e se comunica bem pra caramba. Minha irmãzinha, claro, aí é suspeito. Aí não vale. Você contratou uma claque, hein? João Silva. Lúcio é um exemplo de guia, sempre solícito, conhece São Paulo melhor que qualquer paulistano. Bom, eu também ganhei um elogio aqui, o Temilson Costa. Temilson, grande abraço. Outro aqui, o Romero, Rodrigo, também de amigo nosso aí acompanhando. Isso. Já trabalhamos juntos aí. Bom, aí sim, porque a pergunta sobre a representatividade, que eu acho que acaba sendo, pelo que as conversas que a gente andou tendo, tanto com vocês como o pessoal da Bahia, também entramos em contato com o pessoal do Amapá, de outros estados também, mas que não dava para também trazer todo mundo para o mesmo papo. Mas aqui eu estou há 29 anos no turismo, eu sou jornalista de origem, estou há 29 anos nessa cachaça aqui, e de 95 até 2001 eu estava como presidente do sindicato estadual aqui do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, o sindicato aqui do estado do Rio de Janeiro praticamente, de fato, morreu. De direito, talvez ainda não, mas, de fato, está morto. O que acontece é que a gente tentou até fazer todo esse movimento que a gente está fazendo da Liguia através do sindicato, mas não fomos bem aceitos. Fomos, na verdade, rechaçados, fomos escorraçados, não nos deixaram fazer parte porque não éramos sócios, não estávamos em dia, mas como já praticamente não tinha ninguém fazendo parte, a gente queria dar uma vida nova àquela entidade, mas não conseguimos. Por isso, a gente veio trabalhando a Liguia, e como eu falei, no dia 10 de maio do ano passado foi a assinatura da ata de fundação, e oficialmente, depois de muita burocracia, a gente conseguiu formalizar ela no final do ano passado. Então, agora somos Associação Liguia. E eu vou até anunciar aqui, em primeira mão, que saiu no Diário Oficial aqui do Estado do Rio de Janeiro um ato aí que o secretário de Turismo está criando um grupo do trade turístico para poder pensar o turismo daqui para frente, né? E já confirmei com ele, a Liguia terá assento
nesse grupo, então é só para poder demonstrar como a gente tem conseguido dar representatividade e principalmente respeitabilidade aos guias aqui do Rio de Janeiro, né? Gisele, você fechou o microfone. Algo acontece no mundo da gauchesa. Bom, aí a pergunta já vai em si no sentido de qual é a situação dos guias num momento como esse que a gente está vivendo agora. Já adiantando para vocês que a gente já passou, já estamos em 110, quase 115 pessoas aí assistindo a nossa transmissão. Foz do Iguaçu, qual é a situação? É óbvio, estamos todos parados, mas como é que vinha sendo o trabalho e como, de repente, isso parou? Como é que isso ficou aí em Foz? Olha, o que eu tenho para contar para vocês? O trabalho vinha de vento em popa, né? Como diz o velho ditado. Tudo estava correndo muito bem, perfeitamente. As projeções eram as melhores possíveis. 2020 bateria recordes. Nós estávamos assim praticamente sem problemas. Estava todo mundo muito bem, todo mundo trabalhando, faltando guia, inclusive. E a partir do lá pelo dia 15, 17 de março, pegou todo mundo de surpresa e parou geral. Foi loucura. Inclusive o meu último grupo, eu sou um guia especialista em franceses, com franceses, né? Então, 90% do meu tempo durante o ano eu trabalho com franceses. O último grupo que eu atendi, eles estavam hospedados do lado argentino. Eu precisava fazer visita com eles do lado brasileiro, visitar as cataratas e depois levá-los no aeroporto na Argentina. Eu confesso que eu tive bastante medo. Tive medo de nós passarmos a aduana e a Argentina, ela estava naquele diz que me diz que vai fechar a aduana, não vai fechar a aduana. Contactei a agência, eu falei, olha, o que eu faço, né? Eu tô com medo, confesso, e o que você me diz? O proprietário da agência falou, Alexandre, chega na aduana, tenta conversar com o chefe da aduana, e daí é aquela coisa, né? Nós, eu acredito que acontece com vocês também, como nós temos bastante experiência no campo, tal, né? Então nós temos vários contatos. Eu fui direto no chefe geral, cheguei para ele e falei, cara, a minha situação é essa, só vou sair por 4 horas, retorno. O meu medo é, né? Eram 16 pessoas, meu medo e daí depois o pessoal ia visitar a Argentina e tudo mais, e estrangeiros. Meu medo é a gente ir e voltar. Eu falei, não, eles estavam hospedados aqui, então vai, volta tranquilo, sem nenhum problema. E, na realidade, só veio fechar a mesma do ano dias depois. Mas depois disso, depois desse grupo, todos os grupos que eu tinha agendado para o ano parou. Eu sou também tour leader de uma empresa da Alemanha, com franceses, né? Uma empresa que trabalha com alemães e franceses. Também, rapidamente, foi suspenso tudo. E para eles é mais complexo, né? Porque eles confirmam tudo com bastante antecedência. Então, eles tiveram uma tomada de decisão, assim, até porque a Europa, França, Itália já estavam sofrendo há mais tempo, né? Então, eles tiveram uma tomada de decisão assim, bem rápida e falaram, a gente vai cancelar tudo, infelizmente, devido à pandemia, vai parar tudo. E pararam. E desde aquele dia, nós somos praticamente todos parados. E Sampa, Lúcio? Aqui é o epicentro, né? Aqui é onde está a situação mais complicada, onde está tudo praticamente, entre aspas, morto, né? Grande parte dos guias parou, acredito, ali no início, no meio de março. O meu trabalho, eu nem lembro o dia que foi, se foi 7, 8, 10 de março. Todos os guias, tanto da capital quanto do interior, estamos todos parados. O pessoal que a gente conversa, muita gente está já numa situação de talvez até fome, uma situação bem crítica. Claro que muita gente, alguns guias que a gente conhece aqui da capital e outros, têm alguma reserva, ou alguns aposentados, ou algum tipo de pensão, mas acho que a grande parte dos guias realmente vive exclusivamente desse trabalho, né? Então, acho que fica um pouco difícil. Claro que tem também aquele tipo de conversa, por que de repente não tenta fazer outra coisa? Algumas pessoas tentam
e graças a Deus conseguem, só que quem tem isso, né, na veia, quem gosta, é muito difícil. Sabe o que eu temo, gente? Desculpa cortar, Oi? mas eu temo que nós vamos perder bons profissionais que vão migrar para outros trabalhos no desespero e vão acabar não retornando devido a todos esses problemas. Com certeza. Alguns estão ficando doidos, alguns estão pedindo já emprestado, alguns estão tentando fazer algum artesanato. Algumas pessoas estão se virando, mas eu acredito que a grande maioria, né, está esperando que passe logo, está aceitando alguma ajuda, e aí entra nessa ajuda emergencial que a gente está, que todos nós estamos em cada um estado. Eu não sei, Arnaldo, se você já quer que eu entre, conte como é que foi toda a história, eu deixo para o final, deixo a cereja para o final. A gente tem aqui novidade boa, gente. A gente aqui em São Paulo, vocês vão gostar, acho que todo mundo vai gostar, mas mais os guias de São Paulo vão gostar de saber. Estou ansioso. Novidade que eu vou contar para vocês. Gisele, mas basicamente isso aqui está tudo muito... Oi? Não sei, a Gisele consegue falar já? Que pena, que pena. Bom, aqui a realidade vai ser muito parecida em todos os lugares, né? A gente ficou parado de repente, o que a gente tem comentado é que a atividade turística como um todo provavelmente tenha sido a primeira a parar e provavelmente será a última a ser retomada. Com certeza será a última, não. Por vários motivos. Por menos as pessoas estarem com menos dinheiro e, principalmente, as pessoas não terem aquela segurança de poder viajar e voltar com segurança para casa, que a gente está vendo que ainda tem pessoas voltando, o governo brasileiro ainda vai resgatando pessoas pelo mundo afora, né? Então, essas viagens vão começar de uma maneira mais localizada, mais regionalizada, para depois começar a se expandir novamente. Exatamente. Aqui no Rio, graças a Deus, quer dizer, tudo é ruim no mesmo nível em todos os lugares. O que é bom, o lado bom da história, é que a Liguia começou bem antes da pandemia. Porque se a gente entra nessa pandemia sem a existência de uma entidade como a Liguia, porque como o sindicato está morto, a gente ia ficar batendo cabeça e a gente está falando do estado que tem 34% dos guias cadastro do Brasil, por questões óbvias, né? Se aqui no Rio o receptivo é o mais importante, em São Paulo o exportativo é o mais forte do Brasil, né? Mas o que acontece é que a gente conseguiu existir antes da pandemia, inclusive de maneira formal, e isso fez com que a gente pudesse estar se organizando rápido para reagir a esse momento. E aí, a situação dos guias cada dia que passa, realmente muito preocupante. A gente tem todo tipo de profissional, tem vários segmentos, vários nichos de trabalhos, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Aqueles que sofrem já no dia a dia mais do que os outros vão sofrer nesse momento de crise mais ainda, e realmente não só a fome bate a porta, e eu não vou nem falar de contas a pagar, porque as contas vão ficando em segundo plano, mas como pessoas que usam medicamentos de uso contínuo, ou pessoas que têm alguns compromissos outros e que não podem arcar com essa responsabilidade. Então, a gente tem tomado algumas ações aqui, atitudes, e aí o importante da gente estar junto aqui com relação a vários estados diferentes, e de repente daqui a gente pode usar como estopim para poder, vamos usar a expressão da moda, para a gente viralizar isso, para a gente infectar os outros estados, é que uma das ações que diz respeito aos guias do Brasil inteiro foi a gente conseguir, no contato com a deputada federal Jandira Fegali, a apresentação de uma emenda para ser colocada na medida provisória 948, que trata exatamente de transferência de recurso financeiro do Estado para o profissional guia de turismo. A gente não começou por aí, a gente começou por um projeto de lei estadual,
que vai ser votado agora na quinta-feira, dia 7. E aí, no dia 7, a gente tem convidado todo mundo, principalmente os guias aqui do Rio de Janeiro, a estarem acompanhando essa votação pela TV Alerj, que é a TV que transmite todas essas reuniões ao vivo lá da Assembleia Legislativa. E participando no chat, porque só a base de pressão que esse negócio funciona. E agora, quinta-feira, a gente vai ter isso aí votado. Não é uma coisa simples e fácil, mas o tempo está passando e nada acontece. E aí a gente, além de ter feito a nível estadual e a nível federal, a gente também conseguiu protocolar um projeto de lei que é o 1796 na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem sugerido a todos os guias dos outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro que utilizem esse projeto de lei municipal para poder utilizar nas câmaras locais também, porque aí fica de uma maneira mais localizada essa pressão, porque eu daqui da cidade do Rio de Janeiro não conheço os vereadores de cada município, então fica melhor de maneira mais localizada. Então, basicamente, é isso que a gente tem tentado aqui no Rio de Janeiro, e a ideia é escutar de vocês aí. Vou deixar o Lúcio ainda um pouco mais ansioso, quero escutar o Alexandre primeiro. Gisele, você sai falando. Na hora que aparecer a tua voz, a gente para aqui. Você sai falando. Por enquanto nada. Você desligou o microfone? Tenta desligar. Não te escutamos, Gisele. Tá difícil. Alexandre, o que vocês estão armando aí? Bom, aqui em Foz do Iguaçu, como eu falei no início, nós reunimos um grupo de guias. Até um pedaço da sua fala, como vocês fizeram, né, criaram a liguinha antes da pandemia, então vocês estão com 10 passos largos na nossa frente. O bate-cabeça que está ocorrendo aqui, se nós tivéssemos uma representatividade, isso com certeza não ocorreria. Então, tem batido algumas cabeças. Nós tomamos, junto com a Virgínia, Vera, Guia Éder, Guia Beto, vários guias de peso da cidade. Nós tomamos a frente e estamos fazendo algumas ações para serem concretas, para não serem algo superficial, mas que elas permaneçam ao longo do tempo, né? Então, nós estamos aí com também o guia Nelinho, não dá para deixar de falar nele. Nós estamos, todas essas cabeças pensantes, aproximadamente 10 guias, nós estamos montando essa associação em Foz. Nós não sabemos ainda o formato, se vai ser mesmo só uma associação ou vai ser no sentido de uma ONG, mas justamente para que o guia de Foz não esteja desamparado, para que haja uma representatividade que tem faltado. Conversamos já com o secretário de Turismo de Foz, ele falou que a partir do momento que tiver tudo consolidado, documentado e tudo mais, que ele abre uma cadeira para nós, para que a gente tenha essa voz junto ao Contur, né, o Conselho Municipal de Turismo da cidade. Nós temos uma boa relação com o trade turístico, eu acho que tem tudo a dar certo. Lúcio, chegou ao... Fala pra gente. Conte-me tudo, não me esconda nada. A novela é grande, pequena e rápida. Não sei. Você vai falar no momento que a gente está chegando a 130 pessoas nos assistindo já. Poxa, que bacana. Bom saber. Muito legal isso. Bom, eu não sei se eu cheguei a agradecer, né, para você, Arnaldo, no início, por esse convite, mas agradecer principalmente por essa injeção de tudo que você e o Thiago nos passaram no início. Né? Alô. A gente, acho que eu já tinha falado com você um tempão atrás, mas depois a gente perdeu o contato com o Thiago. Uhul, consegui. Agora espera um pouquinho. Bem-vinda de volta. Então, vocês foram que nos deram aquele estímulo lá em março, através do Thiago, né? O Thiago me passando várias informações. E aí eu comecei, como eu conheço muita gente, a sacudir o pessoal aqui de São Paulo. E aí, mais ou menos pelo dia 17 de abril, eu acabei trazendo todo mundo para um grupo, só para recapitular para o pessoal, para os outros também saberem da história, para quem está nos ouvindo.
E aí, o que aconteceu? A gente contou o que vocês estavam fazendo. Claro que, como diz o Alexandre, nós não estamos a 10 passos atrás. Nós aqui em São Paulo estamos a 1000 passos atrás. Nós não temos essa associação maravilhosa que vocês têm. Então, o que aconteceu? Foi tudo muito rápido. Em questão de 15 dias para cá, eu vou contar para vocês o que aconteceu. A gente reuniu algumas pessoas-chave. Essas pessoas, somos 3 aqui de São Paulo, uma pessoa de Itu, uma pessoa de São Roque, uma de Campinas, uma de Santana de Parnaíba e outra de Bauru. Foi isso? Campinas, Itu, Santana de Parnaíba, São Roque e Campinas. Foi isso que eu falei? É as 5 cidades fora de São Paulo. Não sei se faltou alguma, mas acho que é isso. E aí cada um tem alguma expertise. Nós não nos conhecíamos antes. A gente não tem essa super associação que vocês têm, mas a gente, sem se conhecer, vamos lá, cada um fez um monte de coisa, enfim. Nós não temos nenhuma aspiração política, a gente, como eu falei, não se conhecia, mas deu certo, a gente se entendeu, a gente faz reuniões. Aonde é que a gente chegou? A gente chegou primeiro no Herculano Passos. Ele é um deputado federal, a gente sabia que a gente tinha aqui por um lado do estadual, mas o que acontece? Ele é muito ligado a questões de turismo. Ele era presidente da Precesp, que é uma associação de distâncias turísticas, e ele está sempre coordenando câmeras lá em Brasília de turismo. E ele tem amizade com o Dória, isso facilitou para a gente. E aí, então, ele é um cara, portanto, muito articulado. E aí ele encaminhou a gente para o Rodrigo Moraes, que é um deputado estadual. E aí, então, agora que eu vou chegar nas 2 grandes novidades, que eu estou muito contente, porque tudo a gente ficou sabendo hoje, né? Tudo que a gente está fazendo, nós somos em 8, nós estamos trabalhando juntos. Eu até convidei, eu perguntei se algum deles não queria estar aqui no meu lugar, porque assim está todo mundo de uma forma igual, cada um fazendo alguma coisa, e às vezes a gente comenta um com o outro, e está uma coisa muito bacana e rápida. Chegando, então, na novidade que eu vou contar para vocês. A primeira novidade é que o Rodrigo abraçou a causa, ele é um cara que gosta do turismo, ele é um cara jovem, e aí ontem mesmo ele já protocolou a PL, tá? E hoje mesmo já tem o número da PL, a PL é 311/2020, acreditem nisso, gente, eu fico até emocionado de falar. E já foi publicado, ele nos contou tudo hoje, ele teve essa reunião, foi tudo assim muito rápido, e hoje foi publicado no Diário Oficial de manhã, quer dizer, qualquer um pode entrar no computador e ter acesso desse auxílio emergencial. Então a gente está muito contente, porque, como eu falei para vocês, o nosso grupo se conhece há 15 dias, foi tudo muito rápido, as coisas caminharam muito rápidas, e é isso. Então, agora o que é? Aquilo que vocês estavam fazendo aí no Rio. Agora a gente pediu muito ajuda para os guias aqui de São Paulo para mandar e-mail, para mandar Instagram, tudo que for possível para pressionar para isso tramitar. A gente ficou sabendo que geralmente sextas-feiras que deliberam aqui na Assembleia. Então, eventualmente, pode tudo ocorrer na sexta. Claro que eles podem alterar cláusulas, claro que tudo pode acontecer, mas pelo menos eu acredito que a gente deu um grande passo. Eu penso assim, né? É isso, basicamente é essa notícia que a gente está muito orgulhoso. Estamos todos orgulhosos aqui. Muito bom, muito bom. E vocês estão sabendo de primeira mão, vocês 3 e mais quem está na sala ouvindo essa live. Parabéns. Eu me emociono. Parabéns. Chego sabendo que a gente conseguiu, de alguma maneira, dar uma forcinha nessa história aí. Não, foi uma forçona, Arnaldo. Vocês que sacudiram a gente, eu tentei do meu jeito sacudir o pessoal aqui, e outras pessoas se juntaram a gente continua aberto, quem quiser ajudar a gente, qualquer pessoa vai ser super bem-vinda, e a gente tem que tentar conseguir. Eu acho que a gente está perto, entendeu? Acho que a grande jornada foi estamos caminhando. Isso. Muito bom, muito bom. Gisele! Acho que eu consigo falar. Tá me ouvindo agora? Não, que bom. Sou Gisele, sou daqui do Rio Grande do Sul e sou apaixonada pelo que eu faço. Indo para o Rio de Janeiro uma vez, uma guia disse para mim: por que tu não faz o curso de guia?
Voltando a Porto Alegre, fui atrás, mas era muito caro. Mas o Cine apareceu com o tal do curso e eu fiz, né? E não trabalhei na época, porque eu tinha uma criança pequena, mas depois, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei mesmo. Então, um tempo atrás, nós falamos da lei municipal aqui em Porto Alegre, que seria uma maneira de fazer com que os ônibus que tivessem que passar por algum lugar iam passar por Porto Alegre e obrigatoriamente iam ter que ter guias dentro do ônibus. Fui atrás, pegamos um vereador, montamos a lei, passou, vetou e foi. Nós temos a lei, só que não temos quem fiscaliza ou a multa, infelizmente. Fico muito feliz de eu ter sido uma das pessoas que batalhei para isso. A Sueli, na época, a presidente, dizia para mim assim, eu, como presidente do sindicato, nada digo, mas como guia, fico muito feliz. E porque ela tinha que ser muito imparcial, né? Depois disso, ficou parada a lei, ninguém faz nada. Nós temos um sindicato aqui no qual eu muito trabalhei, fazia faxina, inclusive, dentro da sede. Eu acho que é o único sindicato no Brasil com sede, né? E dependendo do jeito que vai, vamos acabar perdendo o sindicato, a sede, né? Porque ela era uma ditadora, mas era uma ditadora que fazia algo pelos guias. Se ela tinha que te dizer alguma coisa, ela te chamava e falava para ti. Ela não ficava fazendo pouco caso ou não vendo os guias. E aí depois que ela faleceu, eu acabei me afastando do sindicato, porque não me quiseram lá, porque quem fala demais não é bem-vindo, né? Quem aparece também não é bem querido. E aí a Gisele começou a fazer outras coisas. Um dia precisou fazer um city tour, precisei de 6 guias, não conseguia, fui atrás, consegui, montei um grupo no Whats, que se tornou o Guia Unidos para o Bem, que tem 140 guias hoje. O sindicato está com 40 ou 50 guias, nós estamos com 140 nesse grupo. Montei muito irritada com o que eu via nos passeios, montei um Vieste, são viagens de estudo, no qual os colegas do ano passado do Rio de Janeiro ficaram apaixonados pelo meu projeto. E é um projeto que é para o bem, não é para o mal. Mas mesmo assim o sindicato me ligou para me tirar dúvidas sobre o meu projeto, que eu dava certificado. Eu digo, eu posso ir até na Praça da Alfândega, estudar a praça e dar um certificado. Estudamos ali, pronto. Não estou fazendo nada demais. Aí comecei a outra batalha, das camisetas. Camisetas para padronizar os guias do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos um bom número de guias com camisetas padronizando a nossa classe. Cordão também de guia, né? E outras coisas para guia. Mas é para padronizar, não é para fazer comércio. Ó. Esse aqui é o cordão. Eu vi num cordão do guia lá em Goiânia e mais ou menos tive a ideia. E aí coloquei a bandeirinha do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Que apareça. Afinal, nós guias, quando um dia eu tive na Câmara de Vereadores que o vereador ia votar contra, eu disse, tu gosta de brinquedos do Paraguai? Ele disse, não, não gosto. Eu digo, então tu não gosta de pirataria. Então vota a favor do nosso projeto, da nossa lei. Afinal, nós guias, nós somos autênticos, nós somos profissionais. Então eu sou uma guia que incomoda. Sou uma guia que sou conhecida, que incomoda. E quando eu vi ali guias, eu disse, nossa, mas isso eu não vou afetar o sindicato e vou conseguir fazer alguma coisa por nós guias aqui no Sul. Por isso que eu te procurei, Arnaldo, socorro. Muito bom. Gisele, desculpe te interromper, mas eu acho que sempre quando a gente passa a aparecer um pouco, a gente incomoda, né? Sempre. Muito. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Aqui no Rio, a gente tem um pequeníssimo grupo de guias que ainda é muito arredio e talvez ainda é contra a liguia, porque acha que a liguia tem cunho ideológico.
A Liguia ela é composta por pessoas. Essas pessoas têm a sua ideologia, têm as suas preferências partidárias, mas dentro da Liguia é proibido falar de temas político-ideológicos. Aqui é todo mundo do PT, do Partido do Turismo. O PT é o Partido do Turismo. Então, aqui é a regra principal. E hoje mesmo, eu estou falando com vocês e estou acompanhando um bate-papo aqui no WhatsApp de um desses guias, que é arredio, que fala mal, que eu não vou nem entrar em detalhes do tipo de comentários que ele faz, que hoje acabou de postar para um dos nossos diretores que se realmente ele guia conseguir algo em prol dos guias, que ele vai postar uma carta pública no Facebook para todo mundo saber que ele apoia a Liguia. Eu acho engraçado isso, porque tem gente que só assim é que vão se chegar. Tem pessoas que não entendem que é o associativismo, que é o fato da gente estar junto em qualquer situação, é que vai fazer com que a gente realmente prospere. Então, tem um guia amigo nosso aqui, que também já foi do sindicato, o Wagner Medeiros, que tem nos dado grande apoio também nesses contatos com o Legislativo, que ele fala, se você não consegue reunir as pessoas para uma festa, você não reúne para mais nada. Então, festa a gente é profissional, o negócio é começar a fazer para essas outras coisas as pessoas entenderem que isso é muito importante também. E aos poucos a gente vai mostrando. Mas, Arnaldo, esse rapaz que é descrédito, né, com a Liguia, penso eu, o pessoal está tão descrente, e também a gente não pode generalizar dizendo que são todos os sindicatos, né, mas está tão descrente com os sindicatos, exceções, né, um ou outro que realmente trabalha em prol do guia, que aqui em Foz do Iguaçu aconteceu mesmo. Como eu disse há pouco para vocês, somos 1.000 guias, provavelmente 500 guias ativos e somente 30 guias que eram, de fato, associados ao sindicato. E o sindicato trabalhava só em prol desses 30 guias. Eu acho que quando a gente tem uma entidade, a gente trabalha por uma classe, seja ela associada ou não. Com certeza. Você está trabalhando pela classe de guias. E o benefício vai ser para todos. Claro. E é legal, eu até falei, bacana, né, pela atitude dele, que vai colocar uma carta, tipo Tomé, né, eu só vou acreditar depois que eu ver fazendo alguma coisa pelo descrédito que o pessoal tem, o descrédito é muito grande. Acontece isso aqui, eu acredito que aconteça em vários locais do Brasil. Mas quer ver uma coisa que aconteceu, duas coisas que aconteceram. Eu participei desses vídeos que foram feitos por alguns grupos, e eu tô com uma baita de uma bandeira do Rio Grande do Sul atrás de mim. E a presidente no grupo disse assim, parabéns fulano, para o outro colega do Rio Grande do Sul. Pena que eu não vi a bandeira do Rio Grande do Sul no vídeo. Gente, ficou tão chato aquilo. Não precisava, né? Que nem eu ver a pergunta no Face, assim, guias sindicalizados, todos conseguiram receber seu auxílio? Tá aí os que não são sindicalizados. O sindicato vai ter que falar por eles um dia, querendo ou não. Vai. Mesmo não me achando bonita, vai ter que falar por mim. Porque eu sou guia. Não sei se eu comentei com vocês, desculpe interromper, não sei se eu comentei com vocês aqui em São Paulo, muitos dos guias não receberam esse auxílio dos R$600. Muitos. Não recebi também. A mais da metade não conseguiu receber. Por isso também essa preocupação de todos nós, né? De tentar alguma outra alternativa, né? Com certeza. Ultrapassando aqui a barreira dos 140 assistindo a gente, dizer que temos aqui o Paulo, lá de Salvador, também já participando aí, falando um pouco sobre a realidade lá de Salvador, que sindicato com viés político não vai a lugar nenhum, nenhuma entidade com viés político. Quer dizer, na verdade, é o seguinte... Com certeza. Todo associativismo é político. Ele não pode ser ideológico, partidário, entendeu? Porque a gente tem que cuidar de uma categoria, a categoria é feita de pessoas, e as pessoas têm o direito de pensar diferente, né? Claro. Muitas mensagens de parabéns para São Paulo por ter colocado... Poxa, muito obrigado. Parabéns mesmo. Isso todos nós merecemos. E avisa aí para o pessoal, não sei se você escreve como é que funciona, que a gente precisa agora que São Paulo realmente nos ajude em pressionar para ver se isso aí vai adiante, né? Então,
ao mesmo tempo que o pessoal está parabenizando São Paulo, no final, eu vou pedir para vocês todos dizerem de que maneira os guias de cada estado, ou de Foz do Iguaçu, no caso, que é uma coisa mais localizada, que eles podem entrar em contato e podem se juntar, porque a guia Gabriela Codazzi, que é não só guia, mas uma amiga pessoal minha de sempre, falando que ela vai dar uma enxurrada de guia para você, hein, Lúcio, em São Paulo. Ela vai Maravilha, serão todos bem-vindos. Bom, eu estou falando isso tudo, mas amanhã, que é o terceiro dia dessa semana Liguia, da segunda semana Liguia, a gente vai fazer o nosso segundo barulhaço. O nosso segundo barulhaço é que a gente começou chamando de tuitaço, e aí o pessoal fica só com Twitter na cabeça. Então, é um barulhaço. A gente posta no Twitter, no Instagram, no Facebook e em qualquer mídia social. A gente posta mensagens, imagens, sempre acompanhadas de todas as hashtags, porque hoje em dia a gente é movido por algoritmos. Então, se a gente não botar essas hashtags, ninguém nos vê. Então, amanhã, véspera da votação do nosso projeto de lei estadual, a gente está programando um barulhaço. E eu aqui vou aproveitar para convidar... Opa! Quase 150 pessoas já. Vou aproveitar para convidar vocês três para aderirem a esse barulhaço, porque a gente pode fazer esse barulhaço da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem uma hashtag que é comum a todos, que é a hashtag sou guia de turismo. Hashtag sou guia de turismo. Tudo junto. Essa é uma hashtag que não tem como escapar, é o que mais nos identifica uns aos outros. Tá? Então, essa é a primeira. A segunda hashtag é um reclame que serve para a esfera municipal, estadual ou federal, e também nos une, que é a hashtag Renda Mínima Emergencial Já. Ela é grande, mas ela é muito importante. É hashtag Renda Mínima Emergencial Já. Em terceiro lugar, uma outra hashtag que é comum a todos nós de novo, que é o hashtag Aprova MP948, que é onde está lá a emenda da Jandira Fegali, que alguém aqui me fez lembrar que também o deputado Orlando Silva também ajudou a protocolar essa MP lá na Câmara Federal. Então, por enquanto, 3 hashtags. Hashtag sou guia de turismo, hashtag Renda Mínima Emergencial Já e hashtag Aprova MP948. A gente tem uma outra, que aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem, a gente vai ficar super orgulhoso, porque se vocês quiserem usar esse nome, eu, como criador, inventor maluco desse nome maluco, Pai da criança. Quiser fazer Liguia Foz, Liguia RS, Liguia SP, quem sabe uma Liguia BR, entendeu? Mas se quiser postar o hashtag Liguia, a gente vai ficar super satisfeito também. A gente aqui no Rio de Janeiro, além dessas hashtags, vai estar fazendo nesse barulhaço mais 2 hashtags, que é a hashtag Aprova PL 2034, que é nosso projeto de lei estadual, com o hashtag Aprova PL 1796, que é o projeto de lei municipal. O que eu acho é que vocês podem participar desse barulhaço, São Paulo, incluindo a hashtag Aprova PL 311, é isso? 311/2020. Vamos lá, meter essa hashtag também no algoritmo, participar desse barulhaço e a gente poder se fazer respeitar, representar e respeitar, não só localmente, regionalmente, mas também nacionalmente. Então, eu acho que é uma prova de que a gente tem, a Mandita já está colocando aqui, o hashtag Aprova PL 311, São Paulo. Então, quer dizer, amanhã é o dia que o evento da nossa segunda semana Liguia, o evento é o barulhaço. E ele não tem o horário, ele é o dia inteiro. Então, a gente vai passar o dia inteiro postando mensagens, imagens com esses hashtags. Quem usa o Twitter, vale uma dica,
que mesmo você não na sua postagem, quando você vê a postagem do outro, se você curte e retuita, isso tem um crescimento exponencial no algoritmo. Então, se você está acostumado, se você usa o Twitter, você vê a postagem dos outros, você curte a postagem dos outros e retuita isso quantas vezes você puder. Então, isso vai fazendo com que a gente tome um vulto, e eu vou usar como exemplo o dia que a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, apreciando o nosso projeto de lei junto com outros. A gente estava assistindo a reunião e no chat os guias todos colocando aprova a PL, aprova a PL, aprova a PL. A curiosidade é que durante aquela reunião da CCJ estadual, nós éramos a única categoria a assistir e participar no chat. Isso eu digo não por ter visto, mas porque os deputados começaram a comentar. Caramba, quem são esses que não param de fazer essas postagens? Então, acho que amanhã é um dia super importante de a gente poder fazer esse barulho, porque vai ajudar também na medida provisória 948. Eu vou dizer com toda sinceridade para vocês, essas ações que mexem com o legislativo e depois, consequentemente, com o executivo, elas não são fáceis. Lúcio, eu acho que o melhor que eu posso passar de mensagem para vocês em São Paulo é de que a gente não deve criar muitas expectativas. A expectativa maior é no chão, né? A expectativa maior é ter o projeto de lei já protocolado lá. Mas é uma burocracia, são os ritos processuais, olha, é um vai e vem. E eu vou dizer para vocês aqui, para vocês e todos que estão nos assistindo, infelizmente, o nosso governo do Estado do Rio de Janeiro, ele está com um rombo aí de 10 bilhões. Aí ele usa esse rombo de 10 bilhões como desculpa para dizer não tem dinheiro para poder repassar esse dinheiro para os guias. E aqui a gente tinha um dever de casa que a gente já fez, mas vai completar ele em breve, que assim, dos 9.000 guias com cadastro no estado do Rio de Janeiro, a gente já chegou à conclusão que é em torno de 3.500 guias que estavam em atividade até o dia 15 de março. Se a gente considerar um salário mínimo para cada um desses guias, sabendo que desses 3.500, tem alguns que nem têm direito porque tem outra fonte de renda, tipo aposentadoria, ou é contratado, tem carteira assinada com uma prefeitura, uma empresa, ou o que seja. Então, o que acontece? Se a gente fizer essa conta, não dá 4 milhões por mês. Quer dizer, de um rombo de 10 bilhões, eles ficam usando como desculpa para não colocar 4 milhões por mês para poder dar uma sobrevida mínima de dignidade para aquele profissional que muitas vezes se fala que é o embaixador do turismo, papapá, papapá, papapá. Então, a briga não é fácil, ela é muito complicada, ela é muito difícil, sempre vai ter um ou outro querendo utilizar isso de uma maneira positiva, o outro nem tanto, mas assim, isso não faz com que a gente desista da luta. A luta, ela está aí, é para acontecer mesmo. A gente assumiu essa responsabilidade e a gente vai até o final. Mas por que eu estou falando isso? Porque com o tempo que vai passando, realmente o problema de alguns guias só vai aumentando. Então, a gente realmente tem muito guia que já está em situação bem caótica. E aí, a gente, desde final da semana passada, e ontem, hoje de manhã, eu estou tendo várias reuniões para poder resolver de maneira paliativa alguns problemas. Eu não queria nunca ter assumido, não queria nunca, não é essa a expressão, eu não queria ter assumido a responsabilidade de ficar fornecendo cesta básica para todo mundo. Isso porque eu forneço uma cesta básica hoje e daqui a 15, 20, 30 dias a pessoa já está precisando de outra cesta básica.
Então, na verdade, eu não estou solucionando o problema dessa pessoa. Sei lá, estou tapando um pouco o sol com a peneira. Mas eu sei da necessidade imediata dessa pessoa. E aí a gente já tem algumas iniciativas que, na sexta-feira, quando a gente tiver mais uma transmissão como essa, eu já vou ter novidades para passar para as pessoas, principalmente aqui do Rio de Janeiro, de algum tipo de ajuda que algumas empresas e algumas entidades já estão se movimentando. Eu não estou podendo ainda divulgar, porque eu não tenho todos os dados para colocar isso para todo mundo, mas eu já sei que a gente já está amarrando isso para a gente poder ter alguma ajuda imediata, apenas para a gente evitar que as pessoas morram de fome. Infelizmente, essa é a situação. Infelizmente, a gente vai ter que enfrentar esse tipo de problema, ao mesmo tempo que a gente vai se reunindo para lutar por aprovação de um projeto de lei, de uma medida provisória, de uma transferência de recurso financeiro, que não é nada demais, mas que é muito difícil a gente ter isso já na mão o quanto antes. E a gente sabe que o problema está longe de se resolver, não só o problema do distanciamento social. A gente sabe que em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro a coisa tende a se agravar, porque as pessoas não estão resolvendo, não estão respeitando da maneira que deveriam essa coisa do distanciamento social, e aí a gente já começa a ouvir aquela expressão do lockdown, porque é uma coisa que ninguém queria, mas a gente está se aproximando disso, pelo menos Rio e São Paulo, a gente está muito próximo disso, as pessoas não estão acreditando, todos os dias muita gente morrendo, e a gente sabe que o número de mortos é ainda maior do que está sendo divulgado, né? Então, a gente está tentando ver o que a gente pode fazer dentro desse tempo que está correndo e dentro dessa realidade. Então, por isso que eu estou aqui dizendo, já convocando as pessoas, tanto para o barulhaço amanhã, como na quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, o evento que a gente vai ter da Semana Liguia é acompanhar a TV Alerj, a votação do nosso projeto de lei, e procurando fazer uma transmissão dessa simultânea à votação que estiver acontecendo lá. E na sexta-feira, a gente vai estar conversando com alguns guias do mercado de sightseeing, daquele tour regular que acontece aqui no Rio de Janeiro, que já é um grupo que já vem sendo afetado muito seriamente no dia a dia. Imagina como é que isso acontece agora. E aí, nesse momento, a gente já espera poder fazer uma divulgação desse tipo de coisa. Só para aproveitar, sábado, também nesse horário, a gente vai fazer um bate-papo com pessoas do trade. O presidente da ABAV já foi convidado, já aceitou o nosso convite. A gente vai convidar pessoas de diferentes áreas de transporte, hotelaria, para bater um papo sobre a questão dos guias também. E no domingo fica todo mundo convidado para as 4 horas da tarde. A gente está organizando aqui uma coisa que a gente já queria ter feito de maneira física, presencial, mas a gente vai ser obrigado a fazer de maneira virtual, que vai ser um show de talentos. A gente chique. Vai ter guia cantando, vai ter guia recitando poesia, eu acho que vai ter guia dançando também, e vai ser uma maneira da gente celebrar o Dia Nacional do Guia de Turismo, não só falando de coisas sérias e necessárias, mas também procurando fazer o mínimo de comemoração desse dia. Então, eu queria passar essa mensagem, e enquanto eu estou falando, eu estou vendo muita gente aqui passando mensagens aí, agradecendo, parabenizando, e aí a gente já tem aí 150 pessoas, já estamos com 1h10, eu também não queria ficar aqui o dia inteiro, eu gostaria de ficar, mas... Sem problemas. Você sabe que hoje em dia a gente tem muita live para fazer. Eu vou sair daqui, vou para lavar a louça, lavar o quintal, lavar a roupa. Tem que lavar uma opção de coisa aqui, entendeu? Arnaldo, eu te mandei aqueles 10 vídeos, né? Que a gente fez aqui. A gente vai fazer mais alguns porque os guias estão pedindo socorro, né? Tá. E olhando na página onde começou a disparar os vídeos, o que tem de guias pedindo socorro em outros estados é muito cruel.
Eu não sei se chegou a ver os 10 vídeos, porque eu te disparei os 10, né? Mas eu acho que uns 3 ou 4. O pessoal está muito preocupado e estão muito precisando de ajuda. Quem dera a gente tivesse um Arnaldo aqui, um Lúcio aqui para ajudar a gente aqui, viu? Olha que eu vou para aí, hein? Mas tá frio aí. Tá friozinho, tô de lã. Lúcio, agora é você que está com problema no microfone. Deixa eu fechar o da Gisele aqui. Vê se você consegue falar. Não tá saindo. Agora é o Lúcio que está com problema no microfone. Eu vou abrir de novo o da Gisele. Agora não sei o que houve que ficou o seu sem funcionar. Sai e entra de novo. Vai embora e volta da sala de novo. Oi, repete, Gisele. Eu tive que reiniciar o celular. Ah, tá. De repente pode ser que ele precise fazer isso, não sei, vamos ver. Bom, então é isso. Eu acho que, inclusive, isso que você está falando, Gisele, isso nos motiva a, de repente, começar a ver uma maneira de atrair outros estados para poder a gente criar um fórum nacional, hein? Concordo. Acho que precisamos mais ligas pelo resto do Brasil, viu? Ô, Lúcio, sabe o que a Gisele falou? Ela teve que reiniciar o celular dela para poder o som dela sair. Tá? Vê se você consegue fazer isso a tempo aí. Mas é isso. Então, não queria ficar tomando muito mais o tempo de todo mundo, apesar de que a gente agora já está aí com mais de 150, daqui a pouco já estamos com 160 pessoas nos assistindo, o que é muito legal. O Paulo aqui falando que na Bahia também precisamos de um Arnaldo e um Lúcio. Isso vai ter careca, cara. Não pode ser assim, não. Tem que ter alguém como o Alexandre, que tem um cabelinho aí para ajudar. O Paulo, lá de Salvador, estava comentando que a Danusa seria a guia da Bahia que estava convidada para participar, mas a Danusa, nesse momento, deve estar já deve ter parido, já deve estar trazendo uma vida nova, coisa boa. Quem mais aqui? A Cássia parabenizando pela live. Pessoal aqui, muita gente aqui do Rio que já tem acompanhado nosso trabalho e está junto com a gente aqui. Uma coisa importante, estou vendo aqui o nosso parceiro eterno, meu amigo pessoal, Daniel Brandão, que ele é o nosso guia que está cuidando da área de TI da Liguia. A Liguia, ela, desde o começo, ela resolveu o que é importante para todo mundo já ficar sabendo. Oi, Lúcio. Alô. Fala, Lúcio, vê se você sai seu som. Vocês me escutam? Agora sim. Agora sim. Fala aí o que você ia falar, depois eu termino. Eu estou te escutando, mas eu não escuto o Arnaldo. Não está me escutando? Poxa. Não tá Você manda seu recado, Lúcio. Agora eu estou escutando você, gente. Agora tu normalizou tudo. Valeu aí. Então, eu estava falando aqui, depois eu vou passar a palavra para você de novo. Não está escutando? Bom, aí no caso aí é só você, não sei porquê. O Arnaldo está passando a bola para você, Lúcio, para você falar sobre. Mas continuar. eu não escuto ele. Que estranho, né? Eu estou te escutando, Alexandre. É para fazer as considerações finais? Ainda não. Não, ainda não. Não. Eu vou terminar de falar um negócio. Ele, não sei o que. Eu escuto você e ela, mas ele não. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Você me escuta? Agora? Está me escutando ou não? Não. Me avise o que ele estiver perguntando, então, que daí eu respondo. Tá, não. Bom, no fundo, o que acontece? O que eu estava falando era sobre essa questão do TI, porque desde o início a gente entendeu que o caminho para poder a Liguia ter sucesso seria através da internet. Por isso, a gente começou como um grupo no Facebook. Mas depois de formalizar a Liguia, que ela agora é uma associação de fato e de direito, tudo da Liguia tem sido virtual e digital. Então, a gente está... contador contador digital, que nem banco digital. Então, a gente faz tudo via internet.
E nisso a gente acaba economizando, a gente não tem uma sede própria, a gente tem uma sede que é apenas uma referência postal, a gente paga para um cowork para poder ter um endereço postal lá, mas a pessoa enviando um e-mail para o endereço da Liguia, que é o liguia@liguia.org.br, ela solicita um formulário de cadastro, ela preenche esse cadastro e aí ela fica associada já dentro de um banco de dados desse Gerencianet, que é o nosso interface aí para poder a pessoa estar associada, pagar a mensalidade e também isso aí agora já virou banco digital, então é tudo por ali. Apesar de que, quando começou a pandemia, a gente desobrigou as pessoas de pagarem mensalidade. E aí a gente fez um cálculo, e o Daniel Brandão é esse nosso parceiro aí, ele me mandou uma planilha ontem, que todo o dinheiro que a gente já tem em caixa da Liguia nos dá sustentabilidade financeira até abril, maio do ano que vem. Nossa. Então, a gente já está aí partindo para dar sustentabilidade ainda maior dali para frente. Então, eu só estou dizendo isso porque mais na frente, se a gente precisar, a gente transfere esse tipo de experiência com relação a como que a gente está digitalizando todo esse lado da sociedade. Você me escuta? Agora eu estou escutando perfeitamente. Você me escuta? Sim. Eu só estava contando para eles aqui que toda a parte de gerenciamento da Liguia está sendo feita pela internet, tudo digital. A gente tem o nosso guia aí, o Daniel Brandão, que tem trabalhado nisso para a gente. Acaba de entrar aqui para assistir a gente também. Já está no finalzinho, mas o Maurício Werner, que foi com quem eu tive a live ontem, o Maurício, que foi diretor da Rio Tour há pouco tempo atrás, professor, gestor e uma pessoa que tem sido muito parceira dos guias de turismo aí. Já estamos aí com 1h15, 16 de transmissão. Então, é o seguinte, eu queria que cada um aqui realmente fizesse umas considerações finais e a gente poder encerrar, não a única, mas a primeira dessa nossos encontros aqui interestaduais. E aí, pela ordem que a gente começou, Alexandre, a bola está contigo. Ok. Então, gostaria de agradecer o convite, Arnaldo, a todos que ficaram nos ouvindo, né, até agora. Já 1h17 de live. Foi bem produtivo, bem bacana. É legal ver que nós não somos os únicos, né, que estamos com um pouco de problema aqui na região, mas os colegas do Rio Grande do Sul, de São Paulo também. Com certeza, precisamos do apoio de vocês da Liguia do Rio de Janeiro, pelo fato de vocês estarem mais estruturados, para que a gente se estruture, para que a gente consiga, né, alcançar o objetivo principal, que eu acho que é a união de todos os guias, né. Estava conversando agora com, não sei se vocês conhecem, o guia Felipe, lá do Rio Grande do Norte, que é do grupo Guias pelo Brasil. Ele falou que eles vão apoiar, os Guias pelo Brasil tem uma outra pegada, que é justamente em parceria com sindicatos, associações e tudo mais. Eles vão apoiar o tuitaço, né, a hashtag de amanhã, nas redes sociais, e vai solicitar em todos os grupos, para todos os guias. São mais de 1.000 guias espalhados por todo o Brasil, né? Isso dá um pouco mais de força para a Liguinha, um pouco mais de força para todos nós, guias de turismo. Foz do Iguaçu é uma cidade diferente, é uma cidade alegre, isso a gente nunca vai perder. Pode vir pandemia, pode vir Terceira Guerra Mundial, pode vir o que for, nós vamos estar sempre felizes e fortes aí, esperando de braços abertos, como o Cristo Redentor, os nossos amados turistas. A gente sabe que agora é momento de readequação, de reinvenção, então nós precisamos nos reinventar. Quem ainda não se reinventou, quem ainda não está com seu portfólio nas redes sociais, precisa correr, porque senão vai ficar para trás. Essa pegada social, essa pegada digital veio para ficar, isso é fato. E pode contar comigo para o que der e vier, eu estou sempre à disposição. Os guias de Foz do Iguaçu me colocam à disposição de todos. Nós estamos com um grupo de coordenação, nós já até batizamos o grupo de Liguia Foz do Iguaçu,
Nós estamos com o grupo de coordenação. Esse grupo não é definitivo, né? Quando nós estabelecermos a associação, que nós fizermos todos os trâmites, daí nós vamos votar e formar a diretoria. Só não dá para abrir muito o grupo, senão desanda, né? Não tem como filtrar, mas a gente precisa